soberano e eterno Deus de toda glória. Pai, ninguém é como você, Pai. Ninguém é como você. O Senhor é o meu Abba, o nosso amigo. Senhor, obrigado pela tua santidade, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu santo e bendito amor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado oportunidades ricas de poder tocar o teu coração. Obrigado por morrer na cruz por nós, Jesus. Obrigado por nos fazer, Senhor Deus, pertencentes ao propósito eterno da cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não temos palavras para expressar o nosso agradecimento, Pai. Senhor, nós damos uma palavra de comando a essa pandemia do inferno. Pare com esta pandemia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o avanço das trevas contra os filhos de Deus, todo o avanço da corrupção, da mentira, do engano, seja destronado aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Guarda, Senhor Deus, o nosso governo, guarda a presidência da República, os governos do Estado, os governos dos municípios, guarda os médicos que estão servindo nessa pandemia, guarda todas as pessoas que diretamente ou indiretamente contribuem, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Nós declaramos o fim dessa pandemia. Declaramos, Senhor Deus, o fim desta enfermidade do inferno, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vacina os teus filhos de amor, Senhor. Vacina os teus filhos, Senhor Deus, de perseverança, de esperança, Pai. E que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Graças a Deus, querido. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo. Agradecemos porque temos a oportunidade, de alguma forma, contribuir com aquilo que você está fazendo. Deixa eu te falar algumas coisas aqui que são muito pertinentes para esta semana. Nossos cultos do Mevan Sede, segunda, quarta, sexta, domingo à noite, 20 horas. Amém? 20 horas. Se prepare aí, Mevan Academy, porque logo, logo nós vamos ter novos cursos, novas lives aí com o pessoal do Mevan Academy, mandando fogo, mandando bala, treinando pessoas, treinando uma geração. Amém? Em nome de Jesus. Fica esperto aí também com as nossas lives ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, às 12 horas. Tremendo que Deus está fazendo aqui através dessas lives, as curas, os milagres que Deus está fazendo através dessas reuniões em casa, né? E quero convidar você para assistir o culto de ontem, o culto de ontem que está lá no canal do Mevan Sede. Graças a Deus. Sexta-feira eu comecei um assunto aqui sobre destronar, né, sobre Canaã, e eu gostaria de dar uma continuidade aqui nesse trabalho, porque isso aí é mensagem para muitos dias, né? Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Juízes. Abra comigo Juízes, capítulo 1. Vamos lá, vamos continuar esse tema que é muito interessante, um tema poderoso. Juízes capítulo 1 diz assim, ó, depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, quem dentre nós subirá primeiro a Canaã? Quem está perguntando? É os filhos de Israel. E o que eles estão perguntando? Quem vai subir primeiro a Canaã? Quem subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo, a herança que me couber por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te couber por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Uau! Acharam ali Adoni-Bezeque, em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os perseguiram e prenderam, cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e ele morreu ali. Irmãos, essa palavra que nós começamos a ministrar, na sexta-feira nós falamos sobre uma submissão sadia,
não é? Isso aqui é uma continuação da sexta-feira. Sexta-feira nós falamos sobre uma submissão sadia. O que é submissão? É estar submisso à missão. Submissão é se submeter à missão. Então, sem missão não há submissão, porque eu não estou submisso a pessoas. Eu estou submisso à missão daquela pessoa, né? Então não adianta eu estar calado por fora. Por fora eu digo sim, eu estou submisso, e por dentro eu digo não, não concordo. Então seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, né? Submissão não é um lugar de inferioridade, submissão também não é um lugar de se anular, submissão não é calar para tudo. É você estar submisso à missão. Ou seja, todos nós que congregamos no Mevan, que pastoreamos no Mevan, todas as igrejas que estão ligadas conosco em 27 países, todas as movimentações das igrejas que caminham conosco, que hoje são mais de 1000 no Brasil, todos estamos submissos à mesma missão. Eu me submeto ao Micael naquilo que ele domina, que é as comunicações do ministério, ele se submete a mim naquilo que eu domino, um submetido ao outro. A Bíblia diz que nós devemos submeter uns aos outros no Senhor. Amém? Isso é submissão. E aí, para falar de submissão hoje, para dar continuidade, eu preciso falar um pouco de Adoni-Bezeque, rei de Canaã. Porque esse homem aqui não tinha entendimento de autoridade, né? Não tinha entendimento de autoridade. Agora, para falar de Adoni-Bezeque, primeiro, eu preciso falar por que Canaã? Porque Deus estava levando pessoas a Canaã. Então, querido, submissão é um entendimento, né? Agora, para mim falar de submissão aqui, eu preciso falar de Canaã. Se você abrir, vamos lá, Gênesis capítulo 9, você vai entender por que Deus queria levar todo mundo a Canaã. Gênesis capítulo 9 diz assim, ó, e o versículo 20 ao 26. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez-o saber aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e virando para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo o rosto virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Aí, despertando Noé do seu vinho, soube que seu filho mais moço lhe fizera, e disse, maldito seja Canaã, servo de servos seja ele. Ou seja, por que Deus queria mandar todo mundo para Canaã? Porque Noé amaldiçoou Canaã. Noé amaldiçoou o território de Canaã. Então era necessário que todos fossem para Canaã. Por que Deus queria levantar Abraão em Canaã? Porque Abraão seria pai de uma grande nação. Canaã não tinha pai. Canaã foi amaldiçoado por Noé. E é tão interessante que, se você olhar na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, você vai ver assim escrito, no primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro capítulo diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, ou melhor, filho de Davi, filho de Abraão. Por que a Bíblia aqui não diz que ele era filho de Noé? Começa em Abraão. Veja bem, raciocina comigo. Se Deus começou o plano, se Deus começou a terra de novo com Noé, não seria Noé que deveria começar o plano de Deus? Veja bem, Deus recomeça a terra com Noé. Se você olhar o capítulo 5, 6 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus declarou, disse, olha, eu vou destruir a terra que criei, não quero mais a terra. Por quê? Porque o homem virou iníquo, o homem começou a multiplicar a maldade muito rápido, e Deus disse, vou destruir a terra. Deus olha para o lado, a Bíblia diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Noé fez Deus sorrir. O que é que acontece? Deus diz, não vou, eu não posso destruir essa família junto com todo mundo. E essa família eu vou preservar e vou recomeçar então. Então Deus recomeça o plano com Noé. Ou melhor, recomeça o mundo com Noé. Agora veja bem, se foi Noé que recomeçou o mundo, por que não foi ele que recomeçou o plano? Justamente pelo texto capítulo 9 de Gênesis. Noé amaldiçoou a sua descendência. Ele amaldiçoou 30% da terra, ele tinha 3 filhos. Ele amaldiçoou 33% da terra. E Deus não pode reconhecer uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Por isso que Noé não consta na genealogia de Jesus como pai. Como filho ele consta. Se você olhar lá na genealogia de Lucas, por exemplo,
Tá aqui, ó. Se você olhar em Lucas, por exemplo, no capítulo 3 de Lucas, o versículo 23 ao versículo 38, fala da genealogia e diz assim, ó, no versículo 37, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Né? Até Adão entra como filho de Deus. Mas se você olhar aqui, ó, versículo 36, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé. Noé entra na genealogia como filho, mas não entra como pai. Por quê? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Deus não reconhece uma paternidade que não dá destino aos seus filhos. Conselho qualquer um pode dar, mas destino só quem dá são os pais. Por isso, pais, todas as decisões que você toma agora, elas vão afetar seu filho para sempre. Amém? Por isso, tome as decisões baseadas nas gerações. Tome as decisões, seja um homem geracional, uma mulher geracional, que então você vai dar continuidade. Como eu digo sempre, o nosso problema não é de impacto, é de continuidade. Nós precisamos acordar para isso, querido. Noé amaldiçoou Canaã. Ele disse, Canaã seja maldito. Maldito seja Canaã, servo de servo. Ele estava amaldiçoando a descendência de Cão. Ele disse assim, ó, agora eu pergunto para vocês, ser servo é maldição? Não, mas Noé disse servo de servos. Sabe o que é ser servo de servo? É ser escravo. É ser empregado do empregado. É ser escravo. Porque serviço não é maldição. Serviço é bênção. A Bíblia até diz que quem não trabalha não come. Ok? Mas serviço é bênção. Agora, ser servo de servo é escravidão. Noé amaldiçoou. Por isso Deus queria levar todo mundo para Canaã, para recomeçar o plano. Por isso que Abraão era necessário estar em Canaã para recomeçar o plano. Por isso, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, porque o pai também não estava dando destino. Gênesis capítulo 11, versículo 31, Terá não deu destino para Abraão, porque ele parou em Harã e ficou ali para chorar a morte do seu filho. E quando uma paternidade não dá destino, Deus tem que desligar ela e para recomeçar. Se os pais não dão destino aos seus filhos, o Senhor desliga de uma paternidade sem propósito, porque os filhos que têm propósito não podem andar debaixo de uma paternidade sem propósito. Né? Qual é o trabalho do pai? É levar todo mundo ao pai. Vem cá, Mica, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês aqui. O Micael é meu filho na fé, vamos dizer. Ele é filho na fé. É uma pessoa que ouve, que aprende. Ok. O meu trabalho não é tornar o Micael meu filho para sempre, botar ele debaixo da minha paternidade, até porque isso não é paternidade, é paternalismo. Paternidade é você ativar os filhos e liberar os filhos para que eles sejam os próximos pais. Então todo mundo que diz, que ele é meu filho na fé, esse é meu filho na fé, deixa eu te falar. Cuidado com essa palavra, por quê? Porque o teu trabalho não é criar filhos. O teu trabalho é preparar os próximos pais. É criar filhos até que eles se tornem pais e eles dão continuidade. Obrigado, Mica. Amém. Por isso que Deus, quando se apresenta, ele diz, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala de 3 gerações, porque Deus é geracional. Deus faz, né, ele começa no pai para continuar no filho, no neto e nas próximas gerações. Tudo que Deus faz é geracional. Eu e você estamos no momento geracional. Não é só no momento de pandemia, onde o medo assola, onde a dificuldade assola, o desemprego assola. Não, nós temos que pensar geracionalmente. Nós estamos caminhando para frente, somos geracionais, somos pessoas que estão buscando a Deus. Amém, irmãos? Trabalhando para os próximos anos. E aí, por que tinha que ir para Canaã? Porque Canaã não tinha pai, ô Alexandre. Canaã não tinha pai. Sabe quem é que dominava em Canaã? Um homem chamado Adoni-Bezek, significa Deus da massificação. Deus da massificação. Senhor da massificação. Não Deus, perdão. Adoni vem de Adonai. Senhor da massificação. O que ele fazia? Ele invadia as nações, aprisionava os reis, trazia os reis, cortava os dedão das mãos dos reis e o dedão dos pés dos reis e colocava eles a comer debaixo da mesa. Você lembra quando Jesus encontrou a mulher cananeia? Você lembra? Quando Jesus colocou... Você lembra disso? Jesus encontrou a mulher cananeia que disse, ora pela minha filha, Senhor,
Ela está doente. Jesus disse o que para ela? Não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar a quem? Aos cachorrinhos. Era a mulher cananeia. Ela sabia bem o que era isso. Ela já tinha, a geração dos cananeus já saberam o que é comer debaixo da mesa de alguém. Ele disse, não dá para tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela disse o quê? Aí ela disse o quê? O que ela disse? Ela disse assim, mas os cachorrinhos comem o que cai debaixo da mesa dos seus donos. Jesus ficou impressionado com essa mulher. Por que Jesus ficou impressionado, gente? Porque a mulher citou as Escrituras, ela citou a Torá. Porque a Torá dizia que quando você fizesse a colheita da tua terra, você não poderia colher as espigas que caíam no chão. As espigas que caíam no chão ficam para quem? Para os estrangeiros, para as viúvas. Uau! Essa mulher era cananeia, ela era estrangeira, ela não era uma judia. Aí Jesus disse, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos dos judeus e dar para os estrangeiros. Ela disse, mas os estrangeiros comem o que cai da mesa. Ou seja, Jesus falou isso, pô, mulher, você conhece a tua promessa. Poxa, mulher, você conhece as Escrituras. Ah, querido, quem cita as Escrituras para Jesus, quem vive as Escrituras, irmão, vai ser alcançado. Jesus não vai deixar você para trás. Jesus parou e disse, olha o que Jesus fez. Primeiro, ele não dá atenção para ela. Eu acho que ele fez de propósito. Jesus era o cara, ele sabia onde tocava no orgulho das pessoas. Jesus não deu atenção para mulher nenhuma. E continuou. Daqui a pouco chamou a mulher de cachorra. Disse, olha, a gente não dá atenção, deu uma xingada nela. Disse, não, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher cita as Escrituras para Jesus. Ela disse, mas os estrangeiros comem o que cai debaixo da mesa dos seus donos. Meu irmão, que palavra poderosa. Jesus para tudo e diz, mulher, nem em Israel eu vi tanta fé assim. Você conhece a tua promessa. Você conhece a tua promessa. Você conhece a tua promessa. Você conhece a promessa dos filhos, você conhece a promessa daqueles que buscam a Deus de dia e de noite. Você conhece, então cita ela para essa pandemia do inferno. Cita ela para a necessidade, cita ela para o caos. Cita a sua promessa, aquilo que Deus falou com você. Cita isso. Mas não é ser soberbo? Não, é ser autêntico. Citar a promessa para o caos é ser autêntico, é saber quem você é ser reposicionado. Cita, abre as Escrituras e cita, assim diz o Senhor, está escrito. A mulher disse para Jesus, mas eu sei que os cachorrinhos comem o que cai debaixo da mesa dos seus donos, ou seja, não tem problema de juntar espiga no chão. Eu sei que o meu trabalho é juntar espiga no chão, mas, por favor, até para quem junta espiga no chão tem uma promessa. Jesus para e diz, uau, mulher, você citou as Escrituras, você sabe o que é seu. E Jesus parou e disse, vai, mulher. Quando tu chegar em casa, tua filha já vai estar curada. Meu irmão, tudo que Jesus quer é que você pare de amaldiçoar, de praguejar, amém, de inventar moda, e você cite as Escrituras. Para de dar volta ao redor da revelação e cite as Escrituras nesses dias. Fala para essa pandemia, diz para essa pandemia, diga para a necessidade, estende as mãos sobre os hospitais, estende as mãos sobre as cidades, estende a mão sobre a fome. Ei, acorda, Brasil! Aleluia! Glória a Jesus! O que Adoni Bezek fazia? O que Adoni Bezek fazia? Ele tirava a identidade. Porque quando você vai fazer a sua identidade, esse dedão aqui, sabe o que esse dedão representa? Ele representa o ministério apostólico. Ele chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Por que esse é o apóstolo? Porque o apóstolo é que traz firmeza para o corpo. O apóstolo é aquele que aperta, que traz firmeza. Tenta segurar alguma coisa sem o dedão. Você não consegue ter firmeza sem o dedão para trazer constância. Por isso que Adoni Bezek amputava o dedão dos reis. Para quê? Para que eles não conseguissem pegar uma espada e manusear uma espada. Então, tirando o dedão, tirava a identidade apostólica. Por que esse é apóstolo? O apóstolo é o que fica de frente com todos.
O apóstolo trabalha na firmeza do corpo e trabalha na unidade do corpo. É o único dedo que consegue ficar de frente com todos eles. O apóstolo trabalha para a unidade, por isso ele tem um pouquinho de profeta, por isso ele tem um pouquinho de evangelista, ele tem um pouquinho de pastor e ele tem um pouquinho de mestre. Amém? Esse é o apóstolo. Amém? Por isso a igreja precisa dos 5 ministérios. Amém? A gente está na unção de Elias? Ok, eu acredito. O que é que Elias viu? A nuvem do tamanho da mão de... Eita, é mistério demais, né, gente? É doideira. Meu pai. Eu tô pirando, não tô? Ei, Elias viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Por isso, cada igreja dessa nação precisa ter os 5 ministérios funcionando. Ninguém é detentor de todos os ministérios. Amém? Por isso nós precisamos um dos outros. Por isso nós precisamos levar a carga uns dos outros. Por isso nós precisamos comungar um com os outros. Esse aqui é o dedo que trabalha. Esse é o profeta. Por que esse é o profeta? Por que esse é o profeta? Porque ele diz, assim diz o Senhor. É o profeta que aponta o caminho. Esse é o apóstolo que traz firmeza, constância, segurança e traz unidade para o corpo. Ação. Esse é o profeta. Esse é o evangelista. Por quê? Porque ele está sempre no meio de gente, sempre rodeado de pessoas e é o maior dedo da mão. Ele está sempre nos lugares mais altos de evangelização, cheio de meio de multidão. Eita! Esse é o pastor, porque é o dedo da aliança. E falar aliança, eu estou sem a minha aliança, rapaz. Pega a minha aliança aqui, Mica. Meu Deus do céu, esqueci de pôr aliança, Mica. Eu tiro ela para dormir aqui, Mica. A minha aliança, isso. Oh, meu Deus, esse é o dedo da aliança. Essa não, né? Porque essa é da minha outra mão, que eu sou casado. Aleluia. Bem casado e amo a minha esposa e amo a minha família. Esse é o dedo da aliança, por isso que ele é o pastor, porque ele está casado com a igreja. Amém? Está casado. E esse é o mestre, por quê? Porque ele entra em lugares que outros não conseguem entrar. Ele pega uma vírgula, ele prega 2 meses naquela vírgula. Por quê? Porque ele é mestre. Ele liga as coisas. Né? Foi o que Ezequiel profetizou nos 5 ministérios. Ele profetizou aos ossos, fala do evangelista, do barulhento, trouxe um grande barulho. Ele profetizou aos nervos, fala do mestre, aquele que liga uma coisa na outra. Ele profetizou a carne, fala do pastor, o pastor que está sempre lidando com a carne das pessoas. Ele profetizou sobre a pele fala do apostólico, que cobre toda a imperfeição do corpo. E ele profetizou ao espírito. Fala do profético. Sem o espírito, o corpo é só mais um corpo morto. Por isso você precisa do espírito. Mas deixa eu me focar aqui. Adoni-Bezeque amputava o dedão das mãos para que não houvesse constância e amputava o dedão dos pés. Adoni-Bezeque era pai em Canaã? Não, ele era líder, era chefe. Irmãos, nós temos que pensar nisso. Em muitos lugares do Brasil hoje, principalmente na eclésia, na igreja de Jesus, tem muito chefe, tem muito dono de igreja, mas faltam pais espirituais, que dão destino e propósito aos seus filhos, que dão condição de continuidade. Chefe não dá condição de continuidade. Líder só não dá condição de continuidade. Quem dá condição de continuidade é pai, porque pai não ensina só através de informação. Pai transfere o coração da paternidade. Amém? Eu estou treinando meus filhos biológicos e treinando meus filhos espirituais para que eles se tornem os próximos pais e as próximas mães dessa nação para a glória de Jesus. Então os Adoni-Bezeques estão caindo de Canaã, estão caindo dos tronos de Canaã. Eles precisam. Adoni-Bezeque, ele tirava a identidade dos reis e colocava debaixo da sua mesa. O que é colocar debaixo da mesa? Quem é que senta na mesa? São os filhos. Quando você coloca pessoas a comer debaixo da mesa, a comer as suas migalhas, você não está comprometido com elas. Você está usando elas para satisfazer as suas ambições. E não me diga que você é pai espiritual, porque você não é e nem mãe espiritual de ninguém. Você está botando pessoas a comer debaixo da mesa e você está subjugando as próximas gerações. Você está mutilando a identidade e você pode estar até mutilando, castrando. Em vez de circuncidar, você castra. Paulo circuncidou Timóteo. Agora veja bem, Timóteo era um homem já, não era um menino de 8 dias. Paulo circuncidou Timóteo. Sabe que imagina, Paulo circuncidando Timóteo, o Micael, o Alexandre.
Ele parou na frente de Timóteo e disse: Timóteo, põe aqui na minha mão a sua intimidade. Pegou na mão a intimidade de Timóteo, pegou uma faca de pederneira de ponta de pedra e cortou a pele do prepúcio do órgão genital de Timóteo. Por isso que você tem que cuidar para quem você entrega a sua intimidade. Você pode estar entregando a sua intimidade para quem está te castrando, não para quem está te circuncidando. Circuncidar é preparar você para as próximas gerações. Circuncidar é permitir que você também reproduza no rebanho. Não é matar o ministério do Micael, não é matar o ministério do Alexandre, não é matar os ministérios que estão crescendo ao nosso redor. Nós não somos pé de pinheiro. Já viu um pé de pinheiro? O pé de pinheiro, ele solta uma resina que não cresce nem capim ao redor dele. Tem muito líder que é pé de pinheiro, ele solta uma resina que ninguém cresce perto dele, irmão. O chão é seco ao redor dele. Por quê? Porque só ele pode crescer e ser grande. Não. Se Deus te levantou, te deu dinheiro, te deixou famoso no Brasil e no mundo, te deu condição de aparecer, se Deus te deu vitória, se Deus te colocou em lugares altos, sabe para que serve? Para que você ilumine todos os que estão na casa. Para que você ilumine todos os que estão na casa. Para que você traga luz para aquelas pessoas que estão ali com você. Para que você seja provisão para quem não tem. Para que você seja voz para quem não tem. Para que você agregue para os seus filhos e não seus filhos agreguem para você. Você é pai, meu amigo, você é mãe. Se Deus colocou pessoas para você cuidar, amém? Não é paternalismo. Paternalismo tira a identidade. Ó, e cortou o dedão dos pés também, hein? Por quê? Você já viu uma pessoa que perde o dedão do pé, se ela perder o dedão do pé, ela tem que reaprender a andar. Porque quando você faz um movimento de mudar um pé para o outro, é o dedão do pé que traz o equilíbrio. Aquele dedinho que você não vê, está ali dentro do sapato apertadinho. Ele traz equilíbrio para os próximos passos. Então, uma pessoa que perde o dedão do pé, ela tem que reaprender a andar. Então, o que é que Adoni-Bezeque fazia com os reis? Ele amputava o dedão das mãos para que não tivesse identidade e amputava o dedão dos pés para que as pessoas não tivessem equilíbrio. Que elas rastejassem e lambessem a comida. Não podiam pegar nem um talher para comer a comida. Eles eram subjugados debaixo da mesa dos seus donos. Por isso, querido, você não pode estar num lugar onde a pessoa que está na frente não é pai, é dono. Nós não somos donos de nada. Eu não sou dono nem da minha vida, querido. Você não é dono nem da sua vida. Como que você quer ser dono de outras pessoas? Você sabia que o primeiro homem a vender outro homem como escravo na história da humanidade foi o homem que criou a Babilônia? Foi Nimrod. O primeiro homem a vender outro homem como escravo foi Nimrod. Por isso que lugares onde outros homens subjugam e escravizam homens, o princípio é babilônico, não é celestial. E Babilônia vai cair. Infelizmente, Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Então, todo lugar onde o princípio de governo é babilônico, onde homens governam sobre outros homens, mulheres governam sobre outras mulheres. Deixa eu te falar uma coisa, governo não é sobre pessoas, governo é em favor de pessoas. Governo é em favor, por isso que a ditadura é terrível. Por isso que a ditadura é terrível. Por isso que o comunismo é terrível. Por isso que países comunistas não têm paz de nação. Por isso que naqueles lugares precisam de paz espirituais. Amém? Nós declaramos sobre o Brasil fora todo o comunismo, fora toda a ditadura, em nome do Senhor Jesus, e que Deus levante pais e mães espirituais na nossa nação, inclusive na sua igreja, para conduzir os próximos dias. Adoni-Bezeque não pode mais governar. Não pode mais governar. Adoni-Bezeque que amputa, que tira a identidade de todo mundo, que quer tornar todo mundo robótico, que quer tomar todo mundo igualzinho. Não pode, não pode. Eu declaro sobre a vida dos nossos presidentes, dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, dos nossos presidentes de igrejas. Eu declaro uma unção de paternidade sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma unção de paternidade sobre a vida desses homens e dessas mulheres que estão com canetas na mão, decidindo pelos outros,
Você que está numa posição de decidir pelos outros, você não é senhor da massificação, você não é senhor da massificação. Nós declaramos que caia por terra todo o senhor da massificação da nossa nação, chamado Adoni-Bezek, que amputa a identidade de todo mundo, que tira o favor de Deus dessa nação. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, pelo poder do Espírito Santo, junto com os profetas que me ouvem agora, declaramos vida sobre o Brasil. Declaramos que Deus está derramando uma unção de paternidade, de cobertura e fundamento sobre nossa nação. Em nome do Senhor Jesus, e em todo o departamento público, em todas as escolas, em todas as prefeituras, em todas as câmaras legislativas, seja ela da vereança, seja ela nos deputados, seja ela onde for, em todo lugar onde tiver um líder que se sente o dono, que se sente o senhor da massificação, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que seja arrancado com raiz e tudo para a glória de Jesus. O Brasil precisa de paternidade, não de Adonis-Bezeques, não de homens que amputam a identidade de outros homens, não de homens que colocam pobres e necessitados e famílias e reis a comer debaixo da sua mesa, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Sim, caia por terra, seja arrancado. Eu vejo com os olhos da fé Deus arrancando, em nome do Senhor Jesus, com raiz e tudo, homens e mulheres que estão diante de igrejas, diante de departamentos públicos, diante de hospitais, enganando, mentindo, diante de legislaturas, pessoas que receberam votos do povo para determinar leis, para servir, estão usando isso como um cadeado, como uma cadeia para prender pessoas debaixo das suas mesas, em nome do Senhor Jesus. Assim como você está fazendo, assim farão com você, porque foi isso que Adoni-Bezek disse. Ele disse, assim como eu fiz, assim fizeram comigo. Nós declaramos o fim da liderança corrupta. Adoni-Bezek, Deus da massificação, não vai mais conduzir nossa nação. Quem vai conduzir nossa nação é o Espírito da paternidade do Deus vivo. O Espírito que enviou Jesus, o Pai que enviou Jesus para mostrar o que é ser filho, para mostrar o modelo de um filho. Sim, o primogênito, o unigênito que se tornou o primeiro, o primogênito de muitos filhos. Sim, e os que são guiados pelo Espírito, como diz Romanos 8,13, são filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a pergunta é, quem subirá primeiro a Canaã? Quem vai lá? Quem vai lá destronar Adoni-Bezek? Quem vai lá destronar Adoni-Bezek? Deus diz quem vai. Deus diz, Judá subirá primeiro. Vocês querem ir? Então crie altares de adoração, crie altares de louvores a Deus por toda essa nação. Parem de brigar por denominações, por ideias. Parem de colocar pessoas nas prateleiras. Parem de subjugar o povo. Crie altares de adoração sobre toda essa nação. Deus disse, Judá subirá primeiro. Aí Judá disse, tudo bem, eu vou, mas só se Simeão for comigo. E a minha herança que couber para mim, eu reparto com ele. A herança dele, ele reparte comigo. E Simeão era um dos filhos de Lia. E quando Simeão nasceu, Lia disse, o nome dele será Simeão, porque Deus me ouviu. Aleluia. Judá fala de louvor, fala de adoração. Então, para destronar uma terra sem paternidade, para trazer um novo tempo, quem fará isso? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? O Senhor disse, vai a adoração primeiro. E aí, a adoração disse para Simeão assim, vão comigo. Aí vai aquele que Deus ouve. Então, adoração e intercessão é que podem transformar uma geração. Então, todas as pessoas que se dizem adoradoras, elas precisam ser intercessoras. Por quê? Porque toda pessoa que se diz adoradora, ela não intercede, ela não é adoradora. Ela está só se exibindo, né? Usando os créditos que foram dados a ela como adorador. Mas não é adorador, é só um exibicionista. E toda pessoa que se diz intercessora tem que ser adoradora. Tem que ser adoradora. Por quê, pastor? Porque a pessoa que se diz intercessora, mas não é adoradora,
ela também se torna uma pessoa mística. Ela vê demônio em tudo. Ela nunca vê Deus em nada. Tudo é do diabo, tudo não pode, tudo isso, tudo aquilo. Ela tem dificuldade de entrar nas trevas, de entrar no inferno, de entrar em coisas sobrenaturais. Por quê? Porque tudo é do diabo. Então você vê, todo aquele que se diz adorador tem que ser intercessor, e todo aquele que se diz intercessor tem que ser adorador, porque adoração e intercessão caminham juntas. E o exército do Senhor entrou em Canaã, os proclamadores, vejam bem de novo, adoradores, intercessores e proclamadores foram lá e destronaram Adoni-Bezeque. Judá subirá primeiro. Simão disse, eu vou com você. Então Judá e Simeão, foram juntos. Adoração e intercessão é que vai destronar uma geração de oportunistas, que vai destronar uma geração de corruptos, uma geração de homens e mulheres que estão na frente de governos, estão amputando a identidade do povo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha identidade ninguém vai amputar, não. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Embora vocês tenham determinado algumas coisas, eu vou obedecer porque sou obediente. Mas não concordo com o que vocês fazem, com o que vocês estão fazendo com as cidades, com os governos e com essa nação. Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai tratar severamente com cada um de vocês. Isso não é uma praga que eu estou rogando ou jogando, não. Isso é simplesmente a lei da semeadura. Que tudo que o homem semeia, ele ceifará. Se ele semeia na carne ele colhe corrupção. Se ele semeia no espírito, ele colhe a vida eterna. Então, senhores da lei, senhores da massificação, senhores que têm canetas nas mãos e dão destino a esta nação através da Câmara Legislativa, do Executivo e do Judiciário. E através da igreja também, porque tem muito pastores, líderes, ministros, bispos, apóstolos que estão com canetas na mão, decidindo pelo seu povo, estão se tornando senhores da massificação. E, em vez de conduzir uma geração, estão amputando as suas identidades e trazendo desequilíbrio ao corpo. Deus vai colocar vocês debaixo da mesa também. Infelizmente, essa é a lei da semeadura. Então, senhores da massificação, você que tem uma caneta na mão, uma cadeira que te dá o direito e a condição de decidir pelos outros, você que decide pelos outros e decide debaixo de um espírito de ambição, decide debaixo de Mamon, debaixo de Leviatã, de soberba e orgulho, decide debaixo de Jezabel, de manipulação e controle e imoralidade. Deus vai tratar severamente com vocês, vocês podem esperar, porque os seus próximos dias serão dias de trevas. Porque o Senhor reina, e o Senhor governa, e o Senhor vai levantar uma grande comissão de anjos nessa nação. O Senhor está enviando para o Brasil nos próximos dias, se preparem. O mês de junho e de julho serão meses decisivos para a nossa nação. Serão meses que Deus vai exaltar o seu nome na terra, principalmente na terra do Brasil. Guarde essa palavra, junho e julho serão dias que Deus vai exaltar o seu nome sobre o Brasil. E aqueles que não derem glórias a Deus, como aconteceu com Herodes, serão comidos de bicho. Assim será com vocês, senhores da massificação, que fazem do governo, que fazem da condição que Deus te deu uma brincadeira partidária, que fazem disso uma condição de uma brincadeira, um desafio partidário, uma competição partidária podre. Isso vai acabar no Brasil, Deus está fazendo. E não se preocupa não, fica tranquilo, vai acontecer. Ninguém pode parar isso, porque é o Senhor que fará. E quem subirá primeiro? A minha pergunta é, quem subirá primeiro para que isso aconteça sobre o Brasil? Nós vamos ficar dentro de casa chorando, churumingando? Nós vamos ficar brigando com as leis para abrir os nossos templos? Ou nós vamos criar altares de adoração e vamos dizer, eu subirei primeiro, mas a oração vai comigo, a intercessão vai comigo, a proclamação vai comigo e Adoni-Bezeque cairá. Sim, cairá. Irmãos, nos últimos meses, talvez nos últimos anos, muitos clichês
de crise, né? Muitas pessoas que pregavam sobre administração, muitos coaches, me perdoe os irmãos coaches, mas por favor, querido, você precisa voltar para a Bíblia urgente, você precisa voltar para a profecia urgente. O que você ensinou para a igreja trouxe muitos clichês de crise, mas eu quero falar de uma crise que foi o próprio Deus que criou para me organizar dentro desse propósito. Então eu quero pedir aos irmãos coaches, eu sou coach também, aprendi, amém? Os irmãos coaches, por favor, você precisa voltar para a Bíblia em arrependimento, em algumas áreas da Bíblia que você descartou. Ensinou as pessoas a ganhar dinheiro, elas ganharam dinheiro, se tornaram alguns donos de si mesmos e se tornaram alguns senhores da massificação. Então eu peço, volta para a Bíblia, meu irmão, bota a Bíblia no altar, usa a palavra de Deus lá nos seus cursos, né? Eu conheço muitos irmãos coaches que são sobrenaturais, extraordinários. Eles usam a Bíblia para ensinar as pessoas a administrar as empresas e administrar suas vidas. Isso é louvável, mas muitos desses não fazem isso. Muitos desses usam esse clichê de crise para ganhar dinheiro, usam esse clichê de crise, usam a dor dos outros para encher os seus bolsos. Você é como aquele cão que está na porta de Lázaro, do rico e do Lázaro, lambendo as feridas de Lázaro. Você é uma liderança que não traz nenhuma cura para essa nação. Você se alimenta da dor dos outros. E olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz, olha, cuidado com os cães, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo diz, cuidado com falsos pais, que você pensa que está circuncidando, não está, ele está castrando. Cuidado com os falsos obreiros, que você pensa que ele está servindo, ele não está servindo, ele está se servindo da noiva. E cuidado com os cães. Quem são os cães? Leia Isaías 56, versículo 10 ao 12. A Bíblia diz que cães são pastores gananciosos, gulosos que não se podem fartar. Meu Deus, meu Pai, meu Deus. E sabe do que os cães se alimentam? Lembra quando Jeú gritou aos eunucos, jogue Jezabel daí, jogaram Jezabel. Você lembra como ela morreu? Ela caiu, morreu. O sangue dela salpicou nas paredes, salpicou nos carros, salpicou nas carroças. Salpicou nas estruturas, salpicou no carro, no que traz movimento, salpicou nos animais, só ficou a palma da mão, ficou a palma dos pés. E quem é que comeu a carne dela? Foi os cães. Quem são os cães? Cães são líderes que se alimentam do espírito de controle e manipulação. Cães são líderes de governos, líderes de igrejas que se alimentam da necessidade dos outros, da dificuldade dos outros, da carência dos outros. Cães são líderes que estão na porta dos ricos, lambendo as feridas dos pobres. Sim, cães são líderes que estão em portas de rico, lambendo a ferida dos pobres. Cães são pastores gananciosos, Isaías 56, 10. Cuidado, querido, cuidado. Cães não comem na mesa do Senhor, eles comem o que cai da mesa dos seus donos. Então cães não foram gerados como família de Deus, foram gerados debaixo da mesa de alguém. E Deus vai trazer cura para a nossa nação. Eu profetizo como filho de Deus, como servo de Deus. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Todos os senhores da massificação cairão das suas igrejas, cairão das suas cadeiras, cairão dos seus governos, cairão. Porque a pedra está sendo cortada, meu amigo. Acorda e dará contra o pé dessa estátua. Sim! E Canaã terá paz espirituais. A terra da promessa terá paz espirituais. Sim, nós declaramos isso. Então, por favor, muitos irmãos coaches que trouxeram um clichê de crise precisam parar de usar a crise, de usar a necessidade das pessoas para encher seus bolsos. Prega a Bíblia para elas, prega a profecia, fala sobre a volta de Jesus. Louvado seja Deus. O culto racional, ele contraria os dogmas, né, irmãos? Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, que nós temos que nós não devemos mais aceitar isso. Eu vou ler para você. Eu estou aqui tomado pela graça de Deus. O Senhor me guarde. Que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas que saia a profecia. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas deixaram a fé muito mecânica, deixaram a fé muito business. A fé se tornou business. A fé não é business. Em nome de Jesus Cristo, business é business, fé é fé. A fé é em Deus, não é na capacidade, não é na intelectualidade. A fé não é na performance, a fé é em Deus. E Deus dá para quem Ele quer. Claro que Deus capacita pessoas, dá sabedoria para elas, a fé não é burra. Mas nós temos que ter esse culto racional a Deus. Métodos não servem mais. Nós podemos estar reunidos e não estar em unidade. Temos que despertar os santos para viver seus chamados. As coisas têm que funcionar de acordo com a profecia e não de acordo com a conveniência. Eu vou repetir, as coisas precisam funcionar de acordo com as profecias e não de acordo com a conveniência. E muitas mensagens são pregadas para a conveniência. Não reclame depois. Dizer que a igreja está desviada, que os pastores estão desviados. Claro, a mensagem, pessoas estão se suicidando da igreja. Claro, essa mensagem fraca que é pregada, que ninguém se preparou para o pânico, que ninguém se prepara para o dia mau, que não pensa no Senhor no dia mau. Por isso que as pessoas estão tirando suas próprias vidas dentro da igreja, em cima dos púlpitos, por causa de uma mensagem fraca, uma mensagem frajuta. Amém? Uma mensagem que não prepara músculos espirituais nas pessoas. Deixa as pessoas romanceadas com Cristo, parece que elas estão enamoradas de Deus. Não, é soldado, mano. Jesus não está preparando uma creche, Ele está preparando um exército. Um exército onde as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas. Onde não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Sim, acorda, Brasil! Uau! Uau, 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 uau. Eu estou tomado. Que caia por terra os senhores da massificação. A minha pergunta é: quem subirá primeiro? Quem está disposto a ir 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 para Canaã destronar Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque é um sistema corrupto. Babilônia é um sistema corrupto que vai dar amparo ao anticristo. Sim, Babilônia é um sistema corrupto, às vezes criado até pela igreja. Um sistema corrupto. Sim, e as pessoas querem aplicar isso nos nossos púlpitos. No púlpito é Bíblia, mano. É palavra de Deus, é profecia, é vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós temos vivido nesses dias um ambiente de desconfiança, insegurança, insatisfação. E nós precisamos voltar àquilo que Deus estabeleceu desde o início, lá do Éden. E sair de um ambiente de hipocrisia, voltar ao ambiente da inocência e da dependência. Levanta a mão comigo onde você está. Nós declaramos que o ambiente da inocência, não da infantilidade, da inocência e da dependência total do Espírito de Deus volte a reinar no Brasil, volte a reinar nas nossas igrejas. Você está esperando alguma coisa vir de Brasília? Você tem que vir do céu, irmão. Tem que vir do altar, tem que vir do trono de Deus. O coração do rei está na mão do Senhor. Aleluia, vamos entrar nesses lugares de inocência e de dependência total do Espírito. Nós precisamos acessar o que o Senhor disponibilizou para nós. Fomos levantados para promover a vida. E esse propósito é da igreja, é promover a vida. A vida não foi feita para a morte, a vida foi feita para viver eternamente. Sim, a vida foi feita, não fomos chamados para cumprir um cronograma, de um programa estratégico. Eu vou repetir, nós não fomos chamados para cumprir um programa, de um cronograma, de um programa estratégico para fazer a igreja crescer. Eu vou repetir, não fomos chamados para cumprir um cronograma de um programa estratégico para fazer a igreja crescer. Nós somos chamados para viver a profecia.
Do que adianta a igreja crescer e ela não entender a profecia? Do que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita ou da esquerda, que não sabe o que o Senhor está fazendo nesses dias? O que Deus fez e vai fazer não tem nossas medidas, mas tem as medidas de Deus. E se a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, nós precisamos de homens como Noé. Homens apregoeiros de justiça. Homens que acreditam no que Deus disse. Homens que estão construindo, servindo, construindo as suas próprias salvações. Estão sendo preparados para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar essa palavra. As coisas têm que funcionar de acordo com a profecia e não de acordo com a conveniência. Então tire do seu púlpito toda a mensagem de conveniência. Arranque do seu púlpito todas as mensagens de conveniência e traga a mensagem de paternidade, porque só paternidade dá destino. Não adianta amputar a identidade das pessoas, colocar elas para comer debaixo da sua mesa, para se sentir o dono de tudo.